Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E eu quero dizer para você aí que está me ouvindo, pare de deixar os seus objetivos no rascunho. Aqui você vai compreender um passo a passo para construir uma mentalidade vencedora, melhorar a sua performance pessoal e empreendedora, transformar a sua vida, a da sua família e os resultados do seu negócio. Eu sou Fernanda Toqueto, psicóloga, empresária, treinadora comportamental e mentora de carreira, e eu desenvolvi uma metodologia Saia do Rascunho, onde eu compartilho um passo a passo para ajudar você a desenvolver o seu emocional, a sua performance pessoal e empreendedora e crescer os resultados com o seu negócio. Então, se você busca realização pessoal, transformação na sua vida, nos seus resultados, aqui no podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, eu vou hackear a performance de pessoas que eu admiro, que fazem a diferença na minha vida, que estão, para mim, entre os melhores no país naquilo que fazem. Sim, você vai acessar estratégias que podem ajudar você a mudar a sua vida e o resultado dos seus negócios. Um ambiente para você aprender sobre autoconhecimento, autoridade, posicionamento, performance e como escalar os seus resultados. Então, se é isso que você procura, você está no lugar certo e vai encontrar os insights que você precisa. Pega papel e rascunho para fazer acontecer o que tem que ser feito e se prepara, porque o convidado de hoje, ele fez muita diferença na minha jornada num tempo recorde. Ele fez com que eu repensasse algumas estratégias da minha área de vendas e do meu posicionamento no marketing de indicação. Mal sabe ele o quanto ele já contribuiu com o meu faturamento. Hoje eu estou aqui, ele sim explodiu minhas ideias, como eu falei, e vou trazer a visão para vocês de Jussiel Oliveira, ele que além de amigo, é sócio do First Class junto comigo, e nós temos uma jornada aí de transformação e compartilhamento de resultados, do que dá certo nos nossos negócios, e eu tenho o privilégio de trazer isso através do podcast para você que está me ouvindo. Vou falar um pouquinho dele, ele que é fundador e CEO da empresa Monteu Investimentos, head do podcast Receita de Sucesso. Tem lá, eu vi, metrosexual, ele vai explicar um pouquinho para nós sobre isso. Educador financeiro, treina times de alta performance. Ele saiu, gente, de vendedor de porta a porta para 200 milhões de faturamento, e eu tenho certeza que já está muito mais esse dado, e cresceu mais de 1.300% nos últimos 4 anos. Seja bem-vindo, Jussiel, ao meu podcast. Que privilégio te receber aqui, que responsabilidade, hein? Para fazer perguntas tão impactantes e contribuir com todos que estão nos ouvindo na área de venda dos seus negócios. Seja bem-vinda. Obrigado, o prazer é todo meu. Imagina, é uma honra e a responsabilidade aqui é minha, né? De contribuir à altura da sua audiência, sei da sua história, é uma história incrível, de ajudar outras pessoas também, de contribuir, de agregar na vida das pessoas. Fiquei muito feliz que esse projeto novo, ao qual a gente é sócio, First Class, nos aproximou e estou à disposição e estou bem motivado aqui para contribuir no que for preciso, no que eu puder. Muito bem, conta um pouquinho para a audiência quem é o Jussiel. Um Legal, pouquinho show. da tua trajetória, assim, eu sempre gosto de conectar as pessoas, porque eu acho que a nossa história, ela transborda sempre nos nossos resultados, né? Então, antes de eu ir lá, eu fiz aqui, várias perguntas, gente, cirúrgicas. Se você está precisando melhorar, aumentar, crescer o teu faturamento, fica aqui, porque eu fui cirúrgica no que eu preparei para perguntar para esse cara, e eu vou sair daqui aplicando no meu negócio, e eu espero que você faça no teu, né? Mas eu acho bacana a gente conhecer um pouquinho de onde você veio, o que você fazia, esse bater porta a porta, esse crescimento, essa virada de chave. Boa! Bom, na verdade, é um storytelling mesmo que eu vou montar aqui, e a gente que entende muito de marketing, vendas, é literalmente a jornada do herói. Então,
Não vou tirar uma vírgula ou acrescentar uma vírgula, mas eu vou tentar resumir. Por quê? Porque eu acho importante as pessoas entenderem. Tem uma frase que eu gosto muito, Fernando, que diz o seguinte: até onde você iria se descobrisse que o impossível não existe? E é tão forte essa frase, porque como eu nunca olhei para o impossível, para mim sempre era possível fazer alguma coisa. Eu simplesmente fui indo e chegou aonde a gente chegou hoje. Mas só para o pessoal conhecer um pouquinho da minha história, bom, minha infância toda, até a adolescência, eu morei em sítio, transitei entre uma cidade do interior muito pequenininha, que chama Floresta, que é um município muito próximo aqui de Maringá, sou de Maringá, no Paraná, mas a maior parte foi em sítio. Por que eu gosto de destacar isso? Eu tive uma infância assim, eu fui sempre muito feliz na minha infância, né? Então você imagina, criança, de sítio, correndo, brincando, mas eu trago muito essa essência do campo, sabe? De humildade, as pessoas que são do campo são muito humildes, né? Não tem ainda talvez aquela malícia que muitas vezes a gente aprende nas grandes cidades. Então, é daí que eu venho. Então, fui até meus 18 anos. Foi mais ou menos essa a minha história. Quando eu era adolescente, eu nunca fui um cara que tive as coisas que eu gostaria de ter. Eu tive educação dos meus pais, meu pai é militar, bombeiro militar, funcionário público, minha mãe doméstica. Então, a gente sempre teve uma vida assim muito limitada. E você tem uma ideia, né? Quando eu comecei o ginásio, eu ia de chuteira para a escola porque eu não tinha tênis para ir para a escola. E é engraçado porque muitas vezes eu olhava e falava, nossa, que pena, que dó. Eu costumo dizer o seguinte, eu tive muita sorte de não ter nada. Por quê? Porque eu transitei sobre várias as situações mais adversas que você imaginar. Cara, isso me deu muita força. Hoje, qualquer problema que venha, eu dou risada, porque eu falo, cara, eu tiro de letra. Eu já passei por muita coisa, então eu tô preparado. É uma vacina. Eu fui sendo vacinado sobre vários comportamentos que a gente vai anotar aqui: resiliência, rejeição, etc. Então, imagina, eu ia de chuteira para a escola. Tinha aquele bullying natural, então eu aprendi a lidar com o quê? Com a rejeição. Aí a gente sabe que isso no empreendedorismo, quem trabalha com vendas, é importantíssimo. E aí você vai entendendo algumas características. Então, muitas vezes quem está nos ouvindo pode achar o seguinte: poxa, tem coisa ruim que me aconteceu, que me acontece. Cara, esse é o teu maior presente. Se você for parar para analisar, você está adquirindo casca. Isso é muito bom. Então, quando eu realmente eu falo essa frase, que eu tive muita sorte de não ter nada, é justamente porque eu já tive lá no Vale da Morte, vamos dizer assim. Se precisar voltar para lá, tudo certo. Eu já sei como é. Então tá tudo certo. E aí, então assim, ó, a minha fome, aí outra característica que foi sendo desenvolvida com o meu crescimento, eu nunca tive muita clareza do que eu queria, mas eu sempre tive muita clareza do que eu não queria. E eu entendi que em um determinado momento meus pais não iam dar aquilo que eu precisava. Já tinha me dado o quê? Saúde, mesmo com muitas limitações ali, nunca passei fome. Embora, poxa, eu gostava sempre de comer muita carne, não tinha, era arroz, feijão, muitas vezes. Hoje acho que por isso que é um valor para mim comer tudo aquilo que eu quero, né? Então, porque realmente tive essa privação. Só que eu entendi o seguinte, poxa, eu quero ir para um próximo nível, agora eu preciso buscar o meu, eu preciso ir atrás. Então, foi basicamente isso, assim, até meus 18 anos. E aí, aos 18 anos, acelerando um pouquinho, meu pai é bombeiro, surgiu uma vaga na época para ser guarda-vida civil. Como eu cresci com meu pai dentro do bombeiro, pousava no quartel, lá geralmente os militares eles trabalham 24 por 48, ou seja, são 24 horas, eles dormem no quartel, eu ia com meu pai, adorava aquele universo. Abriu esse curso para ser salva-vidas, eu participei do processo, passei, trabalhei 2 anos no litoral de Guaratuba como salva-vidas, e depois disso, isso foi importante. Por que eu conto isso? Porque se conectou diretamente com um outro momento da minha vida, que um primo meu foi para a Espanha trabalhar como salva-vidas, e ele falou o seguinte: olha, o nosso diploma aí do Brasil a gente consegue validar aqui na Espanha, então a gente consegue trabalhar aqui também. Falei, poxa, interessante. Ele falou, se você quiser vir só com o dinheiro que a gente vai ganhar no verão, que era 3, 4 meses da temporada, você consegue pagar sua passagem de ida e volta e ainda sobra um pouquinho. Pelo menos você vai ter a experiência de conhecer outro país. Fui para a Espanha, só que eu não fiquei 3 meses, fiquei 2 anos e 8 meses. Quando acabou o verão ali,
Aí a coisa complicou, por quê? Porque eu não tinha, pô, não tinha mais trabalho. E eu já estava ilegal nessa época. Como estava aviso, eu ainda estava legal, tinha aquela janela. E aí eu vou trabalhar com o quê? E aí eu lembro que uma vez voltando do trabalho, salva-vidas, eu fui abordado por uma pessoa que deixou um cartão muito bem vestido, de terno. Olha, quando terminar o verão, se vocês quiserem ter uma oportunidade de trabalho, estamos à disposição. E na época foi minha esposa que lembrou disso. A gente já estava numa situação assim, é, sem quase nada para comer em casa, aluguel atrasado. E aí ela lembrou, lembra daquele rapaz que abordou a gente no metrô? Então, pega lembra do cartão? Falei, você tem um cartãozinho dele? Tem. Aí eu liguei, fui numa reunião, na época eu não sabia, tá? Não tinha a menor ideia. Era uma empresa de marketing multinível, mas eu não sabia disso. A única coisa que eu vi é que ele começou a falar dos ganhos ali e eu falei, caramba, dá para ficar milionário nesse negócio, né? Então eu falei, poxa, eu vi uma oportunidade. Basicamente era um trabalho, era uma empresa, uma multinacional de energia e lá na Espanha você tem um monopólio de uma única empresa, quebrou esse monopólio e você tinha que ir na porta a porta, na casa das pessoas mesmo, subir no apartamento. Lá era assim, você aperta o apartamento e as pessoas abrem também, não sei porquê, eu fico pensando, que loucura, né? Porque nem perguntam quem é, eles simplesmente abrem a porta. Acho que muita gente esquece a chave. Então, olha o processo sai apertando todos os apartamentos, quem abrir primeiro você entra para dentro, sobe no elevador, no último piso, e vai descendo de escada, fazendo todas as portas. Eram uma média de 4 apartamentos por andar, e aí você ia batendo em porta a porta, se identificava, se era de uma empresa, que era uma empresa, né, de uma outra empresa de energia, que se ele mudasse a fatura dele, ele teria 10% de desconto, etc. Então você imagina, eu, um cara, estava há pouco tempo na Espanha, tinha que vender para os espanhóis, no idioma deles, e tinha um preconceito enorme do quê? Estrangeiro. Se você for ver a maior taxa de criminalidade que tem lá, de roubo, essas coisas, é de estrangeiros, né? Não muito de brasileiro, mas é estrangeiro. Então, quando eles ouvem um sotaque diferente, já acende um alerta. Então, assim, eu trabalhei, no primeiro dia que eu trabalhei com isso, aí eu fui com uma pessoa, primeiro eu olhava essa pessoa fazendo e depois eles deixam você fazer isso num período também. Aí eu fiz a abordagem e tal, e aconteceu justamente isso. Tinha muito mais resistência porque eu era estrangeiro. E aí, no final do dia, eu recebi uma ligação e falou: você não foi aprovado, não deu certo. Eu falei, poxa, ele falou: não, você vai ter muita dificuldade, você é estrangeiro, o pessoal. Né? E aí foi falando os motivos. Falei, cara, mas eu queria muito, eu gostei muito, poxa, eu vi uma excelente oportunidade. Acabou que ele falou: não tem muito o que fazer. Beleza, no outro dia eu apareci lá na empresa, pedi para falar com o gerente. Resumindo, ele viu a minha vontade, minha força de vontade, falou: cara, eu vou te colocar num grupo aqui com outro líder, que ele só tem estrangeiro no grupo. E aí, assim, eu estou acelerando aqui, tá, Fer? Para você entender. Sim, só Entrei nesse só grupo. para contextualizar, de onde esse cara veio, pelo que ele passou e onde ele está. É isso, sobre isso. Depois eu vou te perguntar, e como você saiu desse vendedor que batia na porta, descendo do último andar do prédio até lá embaixo, e fez uma empresa do resultado que é a tua empresa, e influencia tantas empresas a transformarem o seu resultado. E vai explicar para nós como. No Claro, detalhinho, como diz o Joel. bora. E aí, aí eu acho que assim, o fato, olha a importância de você estar num ambiente certo, com as pessoas certas, com a informação certa. Eu estava num ecossistema que eu me senti muito acolhido, eu me senti à vontade. Falei, poxa, eu estou em casa, porque outras pessoas que participavam dessa equipe tinham a mesma dor que eu, também eram estrangeiros, tinham as mesmas rejeições, o mesmo problema. Então, foi muito bacana. Resumindo, em 2 meses lá eu já era o número 1 em vendas de contrato e eu recrutava muitas pessoas também, porque no multinível você monta o seu time, né? Outras pessoas, e foi muito legal. Isso durou um certo tempo, 6, 7 meses. Aí eu ganhei uma viagem que eu não pude viajar, por quê? Porque eu estava legal, se eu viajasse, corria o risco de não entrar de novo. Como acontecia muito de você fazer isso nos prédios, sempre o pessoal às vezes chamava a polícia, era aquela coisa desagradável, e aí você tá ali legal, por mais que tenha uma política lá, eles te dão uma carta para você se retirar, vamos dizer assim. E aquilo ali foi me incomodando muito, sabe? Falei, cara, eu tô construindo um castelo em cima de areia, isso daqui não. E aí tava longe da minha família já também. Aí foi assim, um estopim. Aí eu realmente assim, eu queria trabalhar, queria fazer acontecer, mas entendia que eu tinha essa limitação. E aí eu decidi voltar embora para o Brasil, voltei embora para o Brasil
sem network, sem faculdade, até hoje não tem faculdade, graças a Deus, falo também que foi a melhor coisa que me aconteceu. Acho que para quem quer ser vendedor, empreendedor, você consegue se desenvolver de forma mais rápida, prática, em outras fontes, indo direto ao ponto. Agora, claro, naturalmente, se você ser um médico, engenheiro, você precisa ir para a faculdade, pronto. Agora, empreendedor e vendedor é diferente. Então, eu prefiro aprender com quem coloca a mão na massa, com quem saiu de onde eu quero chegar, saiu do nada e chegou onde eu quero chegar. Então, aprender com essa pessoa é muito importante. Já vamos criar um E pouquinho de polêmica para quem está nos ouvindo. Deixe a sua opinião. Você concorda com o Jussiel sobre esse aspecto? Sim ou não? Vamos ver o que a galera tem para nos dizer aí. Mas eu boa, concordo com você que a essência de transformação de muitas coisas está em buscar água na fonte, né? Onde você realmente vai ter transformações. Mas eu não quero saber a opinião, já vamos causar aqui nesse podcast um pouquinho. E aí você voltou, mexeu com os teus valores pessoais, você voltou. voltou, mexeu com meus valores pessoais, eu voltei. E aí, quando eu cheguei aqui, sem faculdade, sem network, sem grana, e aí, vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Na época não tinha, eu tinha assim, eu tinha um pouco da habilidade de vendas que eu construí lá, nunca tive técnica lá, eu não tive um treinamento sobre venda, não tinha nada disso. Era feeling puro. Então, eu só tive um treinamento sobre o produto, mas sobre técnicas de vendas, nada. E aí, quando eu cheguei, na época minha irmã namorava com uma pessoa, hoje são casados, né, meu cunhado hoje, e eu falei para ele, cara, tô precisando de uma oportunidade para trabalhar. Aí ele falou assim, cara, eu tô abrindo um posto de combustível para meu pai, então uma pessoa que sempre me chama para trabalhar num consórcio, era uma empresa de consórcio, e ele disse assim, para mim não serve, mas eu vou te indicar. Me indicou, fui lá, não passei na entrevista, e aí entra o ponto importante. Eu sacudi a poeira e falei, tá tudo certo. Mais uma vez sendo rejeitado, mas eu já sei como dar a volta por cima, porque nunca as coisas veio fácil para mim. Se eu te contar que a gente fica aqui 2 horas, eu te contando de toda vez que eu quero muito alguma coisa, desde ser recusado uma vez no Mastermind, mas eu queria muito. Só que quando isso acontece, de verdade, meu sentimento eu dou risada e falo assim, cara, mais uma vez, nunca nada veio muito fácil mesmo, monta um plano de ação, volta a ser persistente, cara, persistência vai ganhar da rejeição todas as vezes, não tem jeito, se você é persistente, no foco, ninguém segura uma pessoa resiliente, persistente, é impossível você bater de frente com quem não desiste nunca, é muito difícil lutar com quem não desiste nunca, e eu não desisto, quando eu quero alguma coisa eu não desisto mesmo. Aí eu falei, beleza. Voltei no outro dia de novo, falei, imagino, porque eu não passei na entrevista, não tenho um currículo, etc., morei no exterior, tal, tal, tal. Mas eu vi que aqui é uma excelente oportunidade para mim crescer. E aí, claro, um gestor comercial de visão vai olhar para isso e vai falar, opa, aqui tem atitude. Qual é o requisito número 1 para mim de um vendedor? Cara, atitude. Tem que ter atitude, tem que ter ambição. E ele viu isso claramente, né? Porque a gente chama de sangue no olho, que eu estava no sangue no olho, que era a oportunidade era a única oportunidade que tinha me dado e eu queria aquela oportunidade. E aí ele decidiu me aprovar. Trabalhei 2 meses sem resultado nenhum e aí, mais uma vez, fui para o porta a porta. Né? Porta a porta, a empresa te dá um treinamento sobre produto, mais uma vez não te dá um treinamento sobre técnica de vendas. Qual era a forma de prospectar clientes? O mais simples possível que a gente pensa, né? Vou bater na porta das empresas. Então, trabalhei como porta a porta, 2 meses sem ter resultado. Aí eu lembro que eu estava numa avenida assim, eu pegava uma avenida de um lado, voltava pelo outro. Veio um pensamento assim, caramba, esse negócio não é para mim. E ao mesmo tempo voltou um outro pensamento, se não é para mim, vamos pensar. Quando eu fiz a entrevista, eu perguntei para eles quantos que os vendedores em média ganhavam. E o cara que era o número 1 ganhava, poxa, o que era o meu sonho na época de ganhar. Falei, então, se o problema estivesse na empresa e no produto, não teria pessoas sendo tão bem remuneradas. O problema está em mim. E aí eu pensei o seguinte, se isso daqui não der certo, o que vai dar certo? Para qual empresa eu vou? Não tem network, não tem faculdade, cara, não tem nada. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer isso daqui dar certo. E eu sempre brinco com aquela frase, daí que eu digo, olha a importância de você não ter um plano B. Se eu tivesse um plano B naquela época, eu teria tirado a minha energia do meu plano A, que na época era isso. E aí todas as chances de estar onde eu estou hoje
seriam extremamente exterminadas pelo fato de eu ter um pezinho, uma possibilidade de um outro lugar. Então, como eu não tinha um plano B, meu plano B foi fazer o plano A dar certo. Tive que fazer o plano A dar certo. E aí vem a primeira virada de chave, né? Mentalidade, crenças. Tudo na vida é crença. Se você é abundante, é crença. Se você é escasso, é crença. Se você viaja muito, é crença. Se você não viaja, é crença. Então, acho que tudo na nossa vida começa com aquilo que você acredita. E a partir daquele momento, eu comecei a acreditar que de fato era possível. Foi uma virada de chave. Cara, e aí foi, sim, surreal. O resultado começou a aparecer. Naquela época, eu identifiquei uma oportunidade de trabalhar num formato diferente que os outros vendedores de consórcio trabalhavam. Eles vendiam consórcio para quem queria economizar juros, não queria pagar financiamento, carro. E eu falei, cara, existe uma outra oportunidade aqui. Olhar para o perfil investidor. Porque o consórcio, depois de contemplado, ele se torna dinheiro barato que tem o mesmo poder de compra de um financiamento. E quando esse investidor ele não quer utilizar a carta de crédito, ele faz o quê? Ele vende os direitos, a cessão de direito dessa carta. Fala, eu não vou comprar esse imóvel, mas você quer me pagar um ágio para você usar esse crédito? Você vai ter a taxa de administração do consórcio, que não tem juros, mais o ágio que você está me pagando, vai sair muito mais barato que você financiar. Aí eu vi uma oportunidade de negócio. E eu falei, qual que é o maior risco dessa operação? Poxa, ele pagar muito, não conseguir vender, e aí ele tem que usar a carta para comprar um imóvel. Só que daí ele compra o imóvel, aluga, e o valor de aluguel cobra a parcela. Então ele vai estar construindo patrimônio da mesma forma, ou vendendo a carta, tendo um ganho de capital, ou investindo em imóvel e alavancando patrimônio sem descapitalizar. Na hora que eu montei esse pitch, levei isso para o investidor e falei, olha, eu sou o cara que vai fazer a gestão, vai dar lance, vai achar as pessoas que querem comprar a sua carta, você só precisa fazer os aportes mensais na administradora. Então, percebeu o mesmo produto, só que a abordagem é totalmente diferente. Quando eu fiz isso, eu explodi. Por quê? E até hoje, tá? Ninguém olha para esse CP, para esse público-alvo. As administradoras de consórcio têm como público-alvo o perfil consumidor. Tenho pressa, tenho urgência, não quero pagar juros, quero trocar de carro, quero comprar o primeiro imóvel, mas ninguém olha para o perfil investidor. Eu não quero comprar o primeiro imóvel. Eu já tenho um imóvel, mas eu não quero descapitalizar para ter o segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu quero alavancar de uma maneira que o aluguel cubra o valor das parcelas. E está tudo certo, você descapitaliza até a contemplação. Poxa, eu quero fazer o meu capital performar acima do CDI. Poxa, você vai vender sua carta. Aí eu alinhei o discurso, o posicionamento, e aí a gente entrou com essa abordagem. E aí, Fernando, assim, porra, eu consegui, vamos dizer assim, minha liberdade financeira, trabalhei 7 anos, isso foi até 2018, já estou chegando no final aqui, tá? Estou pulando muitas coisas aqui, mas é para só os pontos realmente essenciais que eu estou trazendo. De 2011 até 2018, eu trabalhei como representante comercial, abri o meu CNPJ, consegui liberdade financeira, mas eu entendi em 2018 que eu não tinha um negócio. Eu era o meu negócio. Por quê? Se eu trabalhava, eu ganhava, se eu não trabalhava, não ganhava. Autônomo, né? E eu falei, caramba, eu gostaria de ter um negócio de verdade. Então, foi a primeira motivação inicialmente foi, eu preciso construir uma empresa. Eu não tenho uma empresa, eu sou a minha empresa. Segundo, eu falei, poxa, se eu conseguir transferir o meu know-how para outras pessoas, eu também vou dar a oportunidade de outras pessoas a serem tão bem-sucedidas quanto eu. Como eu faço isso? Nessa época, até para você entender, em 2018, eu não li um livro, eu não ouvia podcast, eu não buscava desenvolvimento pessoal. Loucura! Por que você fazia isso? Ciel, e aí eu vou falar uma virada de chave muito grande para mim. Eu não sabia que o dinheiro estava no conhecimento. Então eu era escravo da minha falta de conhecimento. Se eu soubesse que o dinheiro estava no conhecimento, nos livros, eu teria lido 10 livros por mês. Então, se você não gosta de ler, mas você gosta de dinheiro, o livro é o meio para você buscar o dinheiro. Ponto. Livro, podcast. Quando eu entendi isso, e olha que engraçado, né? Eu não sabia disso. Se eu soubesse disso na época, eu falaria, tá tudo bem que eu não gosto de ler, mas eu gosto gosto de viajar, gosto de comer bem, gosto de ter uma vida confortável. Beleza, é o preço que eu tenho que pagar. Só que em 2018, que me ajudou a ter essa virada de chave, foi que eu falei assim, como que eu consigo colocar isso no papel? E aí, eu fui atrás do Sebrae na época, lá tem um programa que é o Sebrae Tech, eu pensei no modelo de franquia. Eu não sei onde eu vi na época, eu falei, pô, modelo de franquia, você coloca o teu know-how no papel, manuais, eu falei, isso que eu preciso. E aí encaixou como uma micro franquia o nosso negócio. Eu falei, é isso. Aí eu tive essa consultoria, a gente montou, estruturou como micro franquia, eu falei, agora eu preciso validar.
Fomos inicialmente com um cowork, né? Eu peguei um cowork bem bonito, bem elegante, eu tinha ali 1, 2 posições, só que no meu processo seletivo de recrutamento e seleção, que eu também não tinha a menor ideia como fazer isso, eu nunca falava que o escritório não era meu, mas eu também não falava que era meu. Mas o que dava, poxa, olha que legal isso daqui, olha, aqui que você vai trabalhar, nesse ambiente, aqui nós temos as salas de reuniões, etc. E aquilo funcionou muito. E é engraçado que quando eu olho com as pessoas que estão comigo hoje, assim, eu tenho muito pouco turnover. Na verdade, o turnover que a gente tem é porque realmente a gente acaba rescindindo com algumas pessoas por entender que não tem muito fit cultural. E ela fala, cara, é impressionante, porque você ainda não tinha ninguém na equipe, mas você realmente fazia aparecer, vendia como se você tivesse um grande negócio. Porque foi isso que eu sempre acreditei. Eu sou pequeno, mas eu penso como dono de uma multinacional, né? Então, esse sempre foi a minha mentalidade. E ela falou assim, não, eu lembro uma vez que você pegou e falou assim, não, mas, poxa, eu queria ganhar 9 mil por mês, sei que isso não é possível. E eu respondi assim para ela, 9 mil? Se for para você ganhar 9 mil, você nem entra no meu time. Que time? Não tinha time nenhum. Era só eu. Mas é esse nível de crença, de certeza. E eu não era blefe. Eu sabia que se ela fizesse o que eu ia pedir para ela fazer, ela ia ter um resultado muito superior a isso. Então, sempre foi verdade. Só que o meu nível de crença, de entusiasmo, de energia, sempre foi muito sincero, muito, muito verdadeiro. Isso contagia as pessoas. Então, comecei esse processo de recrutamento, trouxe a primeira pessoa, deu muito certo, ela já conseguiu ter um ganho realmente assim, de 3, 4 vezes a mais do que ela tinha no mercado tradicional. E aí, até uma coisa que eu esqueci antes, Fer, quando eu fui montar o meu negócio, eu tive uma barreira. Eu falei, cara, como que eu faço para essas pessoas gerarem demanda? Porque eu não tinha um método de gerar demanda. Eu batia porta a porta. Então, pegar a pessoa e falar para ela, faz porta a porta, era um cego guiando o outro. Então, eu, pelo tempo que eu já tinha, era indicação, etc. Mas a pessoa construir isso do zero, ela ia ter a mesma dificuldade que eu. E aí as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Eu fui para Curitiba num curso, no Enneagrama, conheci uma pessoa, a gente é padrão 3, deve conhecer bem, e aí fez um grupinho ali dos padrão 3, que são os realizadores, os caras que acham que vão dominar o mundo, né? E acaba por dominar mesmo. E aí eu peguei e eu conversando com ele, e aí eu fiz uma pergunta, ele era corretor de seguro de vida de uma empresa americana, e eu falei para ele assim, cara, como que você vende para clientes? Ele falou, nosso método é através de indicação. Eu falei, isso daí eu peço para meus clientes, mas raramente eles passam. Ele falou, não, esse método que você está falando é o boca a boca passivo. Existe uma técnica para pegar a recomendação. Eu falei assim, tá, e quantas recomendações você pega em média por visita? Ele falou, cara, eu pego uma média de 10. Eu falei, opa, 10 recomendações por reunião? Eu falei, caramba, cara, sério? Eu falei, e quando o cliente não fecha? Ele falou, pega 10 recomendações. Eu falei, o cara nem fechou contigo, como é que ele vai te passar a recomendação se ele não comprou teu produto? Ele falou, técnica. Cara, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, esse é a pecinha do quebra-cabeça que eu preciso. Porque se eu tiver uma técnica, na época eu pensei, eu estou falando palavra bonita, eu domino os termos, geração de demanda, etc. Mas na época eu pensei assim, se eu tiver uma técnica para fazer essa pessoa, para esses vendedores, gerar a própria demanda, tá? Na época não tinha marketing digital, não tinha nada dessa história. Eu falei, caramba, eu descobri o ouro, o fogo. É isso que eu preciso para ter um negócio. É um vendedor entrar, eu dou um treinamento para ele e falar, é assim que você vai gerar demanda, é assim que você vai ter clientes. E aí eu fiquei no pé dele por um tempão. E ele sempre muito, muito disposto, sempre me passava as informações e tal, mas era muito superficial. Então eu peguei aquilo, aí eu consegui ter acesso ao playbook deles. E aí eu peguei, quando eu recebi aquilo, eu falei, caraca, eu fiquei assim, maravilhado, né? Daí começou, aí que eu comecei a ler, aí eu li aquilo ali 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu falei, caramba, dá para modelar igual, só mudar o produto. A única coisa que mudava, porque a técnica de venda era muito precisa. E era uma empresa de mais de 100 anos, que é líder de mercado e nunca investiu R$ 1 em tráfego pago. Então você imagina, uma empresa centenária, ela não trabalha só 1 ano, 2 anos, ela trabalha só mais de 100 anos. E nunca mudou o método de geração de demanda. Eu falei, é isso. E aí eu me especializei nisso, fiquei muito bom. E aí quando eu ensinei essas pessoas, só para vocês terem uma ideia, a pessoa quando entrava na empresa tinha que apresentar um business plan, que a gente chama de 100 nomes. Pessoas que têm pelo menos um potencial de investir alguma coisa na nossa empresa, né? Como a nossa estratégia de aportes mensais não é tão difícil assim. E aí, com esses 100 nomes, aí a pessoa me trazer um business plan de 100 pessoas que ela conheceu durante a vida dela inteira, 30, 40 anos.
E em um mês, eu fazia aquela pessoa já ter um business plan de 500 nomes, ou seja, ela tinha 5 vezes mais com técnica, o que ela não conseguiu a vida dela inteira no relacionamento pessoal. E aí eu falei, caramba, agora fechou, porque ela enche o funil de vendas dela, né, toda semana ali com nomes, recomendações, e é muito mais quente, a taxa de conversão é maior, etc. E aí foi quando aí avançando um pouquinho, comecei com a primeira pessoa, testei, deu muito certo, trouxe a segunda, a terceira, a quarta, falei, caramba, agora eu tenho que escalar isso. E aí a gente tomou a decisão de sair do cowork. Na época eu nunca tinha conseguido ter uma reserva de emergência, era vender o almoço para pagar a janta. Primeiro dinheiro que a gente conseguiu juntar, falei para minha esposa, cara, a gente precisa agora abrir o escritório, o senso de pertencimento vai ser diferente, não dá para ficar aqui no cowork. Já começou a incomodar, muito barulho, não tinha sala de reunião disponível. Aí ela falou, aí a gente foi ver quanto ficaria para construir o escritório, ia ficar 150 mil, ainda faltava 50. Ela falou, nossa, tipo, agora que a gente conseguiu juntar um dia para ter paz, eu falei, mas é isso aí, temos que investir. E aí parcelamos a diferença, colocamos, aí 2 meses depois, aí a gente começou, quando a gente mudou de escritório, 3 meses depois veio a pandemia. Você que veio a pandemia, a gente tinha acabado de montar o escritório, olha o tamanho da confusão. Mas sim, seguimos a pandemia, a gente se ajustou a ela, então a gente só sentiu no primeiro mês, depois o negócio foi caminhando, na verdade a gente cresceu muito na pandemia. E, e aí, nesse momento, em 2018, a gente estava com faturamento em vendas, né, de 4 milhões, e 4 anos depois a gente foi para mais de 200 milhões em vendas, sem investir R$ 1 em tráfego pago. Esse último ano a gente fechou em 230. Esse ano, do jeito que está, a gente já fecha em 360 milhões em vendas, mas embora a gente tenha uma meta de 480, e estamos projetando aí para 2024 ou até 2025, 1 bilhão. Esse é o número que eu quero alcançar: 1 bilhão em vendas sem investir R$ 1 em tráfego pago. Eu quero mostrar que realmente é uma metodologia. A gente está esquecendo muitas vezes o que funciona. Porque veio o marketing digital, todo mundo só sabe investir em marketing digital. Esqueceu que o porta-a-porta funciona, que o prospecção ativa, cold call funciona e funciona muito. Esqueceu que recomendação funciona e funciona muito. O que está acontecendo com as empresas que esqueceu do que realmente funciona? Isso é prospecção ativa. Isso é você buscar o cliente pelo colarinho e não ficar esperando ele vir para dentro da tua porta. Então, tudo que é passivo vai te gerar um custo muito maior, vai trazer uma remuneração muito menor para o teu vendedor. Tudo que é ativo, claro, o esforço é maior, relação esforço-recompensa. O esforço é maior, você vai buscar esse cliente, então a tua possibilidade de remuneração é muito maior. Então, assim, essa é um pouco da nossa história. Então, hoje Tu a vai gente está contar um pouquinho para nós de como é essa técnica, de qual é esse caminho, de como você faz isso no dia a dia, dentro do teu negócio, para a gente aplicar aqui do outro lado, quem está nos ouvindo. Porque eu peguei ao longo, né, imagino quem está te ouvindo também, da tua trajetória, da tua história, um dos pontos que para mim tem um valor absurdo, que é a mentalidade. Acho que ela é uma parte muito estratégica na transformação da nossa vida e do nosso resultado. Como você pensa, aquilo que você acredita, os teus padrões comportamentais, como você falou, a tua crença, o teu entusiasmo, a tua energia, o quanto você consegue desenvolver isso dentro de você, transborda naquilo que você vive, naquilo que você conquista, naquilo que você faz, e em qualquer técnica que boa, você coloca em prática tendo esses atributos junto com você. Então, para mim, primeiro ponto aqui, né? Você falou a sorte de não ter nada, como você lidou com a rejeição, a clareza das coisas que você não queria. Tudo que você trouxe da tua história fortalece o que eu acredito que destrava a vida de uma pessoa e faz com que ela não deixe nada no rascunho. A mentalidade. A mentalidade. E como diz o mestre, né, Anthony Robbins, se você acredita que você está certo, você está certo. Se você acredita que você está errado, você está certo também. Então, o que você que está aí nos ouvindo está pensando, sentindo e falando? Como você está se comportando? O quanto você está autorresponsável para olhar para as tuas emoções e para como você reage com as adversidades. Você colocou várias no caminho. Eu tive várias também na minha jornada. Muitas. E cada momento eu me perguntava, por quê? Qual é a prova agora? Por que eu preciso passar por isso? Né? O que eu estou fazendo de errado? Né? E muitas pessoas, quando acontecem situações como essas, as que você compartilhou,
se vitimizam. Eu digo, ou você entra no buraco, ou você coloca um pitbull atrás de você, né? E o teu perfil colocou pitbull. Cada ponto dessa história era um pitbull te fazendo correr ainda mais esse jogo que você queria vencer, que ele era muito claro por aquilo que você não queria que acontecesse com você. Eu acho que foi o que te trouxe até aqui, e agora, com a tua crença de merecimento e poder, você tem muita clareza de onde você quer chegar e capacidade de compartilhar isso com maestria e ensinar as pessoas como você fez isso, né? Como você está fazendo isso para chegar lá. Então, quero fortalecer a importância da mentalidade no nosso jogo, no jogo do resultado. A importância da performance, que a gente escuta ecoa a tua performance, né? Na forma como você apresenta os teus resultados naquilo que você acredita. Então, você que está aí nos ouvindo, né? Como está a tua mentalidade? Aquilo que você deseja está alinhado com aquilo que você pensa para você ir lá e fazer o que tem que ser feito? Eu acho que isso é fundamental. E aí, né, imagino que seja importante para as pessoas pensarem e repensarem sobre isso, que o que trava muitas vezes a vida e os resultados é não ter essa energia, essa crença, esse entusiasmo, essa fome por conhecimento e resultado, esse tesão por viver e fazer acontecer, que sozinho, eu acho que ele não avança, mas com a estratégia ele faz transbordar e ir muito além daquilo que a gente imagina. E falando em estratégia, eu quero que você nos conte aí um pouquinho de como é essa técnica que você aplicou e fez você sair de fazia de manhã para pagar o almoço, de tarde para pagar a janta, e conseguir em 7 anos retornar um crescimento absurdo e agora escalável. Conta para você, pega uma caneta e papel, no detalhinho. Como? Vamos tentar colocar em passos, então, para a gente entender. Primeiro ponto, para a recomendação funcionar, Você quer me dizer o seguinte, Fer, a minha principal técnica de escalagem foi a recomendação, é isso? Exato, exato. Quando eu dei uma palestra para médicos, eu sempre faço bastante palestra para médicos, tenho vários amigos médicos. Na última palestra que eu dei, eu falei para eles: médico não sabe gerar demanda, ele sabe ser médico. Esse é um problema, porque ele monta uma clínica linda, com sei lá, com os melhores móveis, as melhores tecnologias, e cadê o paciente? Ele não aprendeu a ser vendedor, ele não aprendeu a gerar demanda. Então, como médico, e até por ter uma questão restritiva, né, na medicina, cara, essa técnica para médico funciona muito, porque recomendação não é proibido, Conselho de Medicina. Você ser recomendado, na verdade é isso que eles falam, né? Você ser recomendado, indicado, ou você tem que abrir um ponto numa avenida aí muito cara e torcer para os clientes ver a tua clínica e entrar lá. Então, assim, quando você aprende a gerar demanda, e na palestra que eu fiz, eu falei justamente assim: se vocês aprenderem isso daqui, implementarem, vocês conseguem ter clínica no Brasil inteiro, vocês conseguem escalar. Por quê? Porque você vai resolver a maior dor dos médicos, que é o quê? Gerar demanda. Você é o cara que sabe gerar demanda, você pode franquear o teu negócio e falar: eu vou te ensinar como você vai conseguir paciente. Quantos médicos será que não gostaria de saber disso? Quase todos, porque ele só sabe ser médico. Duvido que ele não vai querer uma franquia como essa. É uma abordagem muito forte. Eu falei: vamos tornar sócio de algum médico e nós vamos escalar esse negócio, porque é a coisa mais fácil dessa metodologia, principalmente médico, porque o nível de autoridade que ele tem é muito grande, tá? Então facilita. Então, primeiro passo, primeiro pilar para quem quer implementar um programa de ativo de recomendação. E é diferente, tá? Recomendação, programa de indicação, programa de fidelidade. Esse que eu estou explicando você não dá nada para o cliente, não tem nenhum incentivo, pegar a recomendação mesmo ali no final da reunião. Então, primeiro passo, primeiro pilar seria o teu vendedor, né, a pessoa que tá ali na frente do cliente, na hora dele fazer uma reunião, ele precisa ser um profissional recomendável. A gente não vai recomendar quem a gente não confia. Porque às vezes você tem a técnica, só que o problema está o quê? Pô, não adianta te dar um carro de Fórmula 1 se você não sabe pilotar. O problema está no piloto. Sempre o problema está no piloto. E aí você acha que a técnica não funciona. Mas é porque a pessoa não funciona para a técnica. Né? A pessoa não funciona para a técnica. Então vamos lá. Ela precisa ser um profissional recomendável. O que é um profissional recomendável? Eu falo que as pessoas vão comprar de você por duas coisas. Primeiro,
Elas precisam confiar em você como ser humano. Porra, desenvolvi ali uma conexão, empatia com a Fer. Realmente, ela sentiu que você se colocou no lugar dela, que você está preocupado com ela, não com seus próprios interesses. Então, ela precisa gostar de você. A gente não compra de quem a gente não confia. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso confiar na Fer como profissional. Será que ela realmente, na bagagem que ela tem, ela é capaz de me entregar o que ela está dizendo que ela vai entregar? Então não adianta só eu gostar de você se eu não confiar em você como profissional. Então isso para mim é ser um profissional recomendado, tá? É encantar o cliente. Então primeiro ponto, primeiro pilar é esse, eu preciso ser recomendado. Segundo ponto da técnica, você estabeleceu um compromisso. E esse daí o Robert Cialdini explica, você que é psicólogo, muito bem, que ele fala da comprometimento e coerência. No início, e o Flávio Augusto lá, né, que é o que a gente participa, ele falou da vacina. É a mesma coisa, é uma vacina que você dá o seguinte. Então, por exemplo, eu vou falar assim para a Fer, eu vim aqui te apresentar nosso trabalho sobre construção e alavancagem de patrimônio e eu queria te dizer que a nossa reunião ela vai se pautar em 3 momentos. Primeiro momento, eu quero entender um pouco mais sobre a Fer, saber como ela se organiza, como você se planeja financeiramente, para ver se de fato eu consigo te ajudar. Segundo ponto, eu vou te apresentar a nossa empresa, o nosso produto, as nossas estratégias. E no terceiro momento, é o momento mais importante da minha reunião, porque é o momento que você vai avaliar meu atendimento. E se você gostar do nosso produto, se você gostar do meu atendimento, eu vou pedir para merecer algumas recomendações que com certeza você vai se lembrar durante a nossa reunião. Combinado? Quando a pessoa responde que sim, vai vir objeção? Vai, isso é outra história. Mas você já aplica uma vacina, porque ela já fica mais difícil dela. Ela se comprometeu. Ela se comprometeu a te passar se ela gostasse do produto e gostasse de você. É aquilo que eu te falei. Também, ninguém vai indicar nada que a gente não gosta. Cara, não gostei, esse produto para mim é ruim, não vai indicar. Então, assim, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Posso fazer um review aqui para ver se eu entendi? E aí a galera já faz. Você está nos ensinando uma técnica que impacta nos resultados, no faturamento, nas vendas. O primeiro ponto, o Gisele está nos dizendo aqui que a gente precisa ser um profissional recomendável. Um profissional confiável como ser humano, confiável como profissional e para poder realmente encantar o nosso cliente. Segundo, chegou na frente da pessoa, vai fazer uma abordagem com ela, faça um compromisso com coerência, explique o que você vai fazer naquele momento com ela, que etapas você vai vencer no tempo que você tem. E aqui eu senti uma cerejinha, por isso que eu quis puxar. Quando você acorda com ela, que você vai procurar entender o que ela precisa, o que é melhor para ela, e se fizer sentido para ela e para mais alguém, ela pode te conectar com alguma outra pessoa. Você já informa nesse ponto do compromisso que você vai querer lá no final também que ela te conecte com outras pessoas. Esse é um gancho aí, né? É isso aí. Essa é a grande sacada. E a gente sempre coloca como um presente. No final da minha reunião, eu vou te dar a oportunidade de presentear outras pessoas, assim como. Aí você pega o nome da pessoa que recomendou, assim como o José fez contigo. Então você já coloca como um presente. Né? Você já tem que ir trazendo esse nível de consciência para o cliente. Terceiro ponto. E é uma pergunta que me faz. Qual é o melhor momento para pedir recomendação? Eu entendo que assim, existe vários negócios, cada negócio tem sua particularidade. Mas deixa eu já quebrar primeiro, a gente falou de crença aqui, de mentalidade. Para quem funciona essa técnica? Se o seu cliente for ser humano, funciona. O resto não funciona. Por fim, quinto pilar é justamente você estar preparado para as objeções, tá? Porque elas vão acontecer. Na maioria das vezes, assim, a pessoa vai passar e você precisa direcionar ela a quem você quer atender. O nosso vendedor ele já faz o trabalho de SDR. Então, por exemplo, se eu fosse atender a Fernanda, falar, Fernanda, as pessoas que eu atendo são empresários bem-sucedidos igual você, com uma renda acima de R$ 20.000 por mês, pessoas que estão em fase de construir patrimônio, ou seja, você já faz o processo de qualificação. Porque senão ele vai passar o primo que está desempregado, ou seja, é obrigação do vendedor fazer essa qualificação, um trabalho de SDR, direcionando, porque o cliente você pediu recomendação, você não falou quem que você atende. Então, fazer essa. É que tem tanta coisa, que eu estou tentando pegar aqui. São mais de 80 páginas só de uma técnica de recomendação. Eu estou tentando comprimir aqui para as pessoas terem uma ideia, porque se elas aplicarem do jeito que a gente está passando aqui, elas já vão conseguir. Já vai ter resultado. Eu já vou Vai ter resultado ajustar o meu na hora. movimento aqui de indicação. Na hora. Isso. Vai ter resultado na hora. Então, assim, preparar para as objeções. As objeções elas vão acontecer.
tá? Objeções do tipo, não recomendo quando eu não conheço o produto, é a primeira vez que eu estou te conhecendo, posso te mandar depois pelo WhatsApp, essa é a recordista, posso te mandar depois pelo WhatsApp. Então, assim, você vai ver que são todas objeções falsas, que aí com técnica você consegue justamente, aí você faz mais uma pergunta e pronto, a gente, ele acaba passando as recomendações. Então, acho que esses são os pilares principais ali de você construir aí uma máquina de vendas com custo baixíssimo, mesmo que você faça marketing digital, a ideia aqui não é você parar de fazer o que funciona. Mas imagine o seguinte, se você faz uma venda no digital e pega a recomendação, quanto teu CAC não é diluído, se para cada cliente que você fecha, te indica 10, desses 10 sai uma venda, o teu CAC foi diluído pela metade, entendeu? Para cada cliente que você traz, você fechou mais um cliente. E a gente volta de novo para a mentalidade, né? Quantas pessoas perdem oportunidades por não pedir, ou por ter vergonha de pedir, ou por achar que vai invadir a privacidade, ou por não ter essa estratégia de se organizar um processo, realmente investir para estudar sobre como fazer o seu processo de vendas da melhor forma dentro do seu negócio para crescer, reduzir custos e fazer tudo isso, toda essa máquina movimentar, né? Então, aqui, ó, como eu falei, né, gente, você que está aí nos assistindo, eu estava tão compenetrada na história, na técnica, nesse caminho, se está fazendo você se fez sentido para você, se você está aí já, assim como eu aqui, repensando a jornada no relacionamento com o cliente que está sentando na tua frente, o dinheiro que você está deixando na mesa, por não ter um processo bem feito de recomendação dentro do seu negócio. Se você está míope para isso e a gente abriu a tua visão e você vai, né, aqui no podcast do Jussiel, buscar conhecer mais sobre isso, compartilhe esse podcast. Faz mais pessoas ficarem sabendo sobre isso. Encaminha para alguém agora, não sei em qual rede você está, né? Se você está no Spotify, se você está no YouTube, no Instagram, segue a gente, faz a gente ficar sabendo que isso fez sentido para você e que a gente possa te encontrar um dia e você dizer, cara, virou uma chave, sabe? Eu entendi o quanto a minha mente estava travando meus resultados e como eu podia potencializar aquilo que já estava na minha mão e eu estava míope, né? Eu estava mais atento à moda do que ao fundamento, né? Você falou, né? As pessoas ficam muito atentas às coisas que estão surgindo e não fazem aquilo que está lá na raiz, aquilo que está lá no começo, nos primórdios das coisas, né? Fazer bem feito o nosso trabalho, ser muito bom naquilo que a gente faz e através daquilo que a gente faz, e é muito bom ser recomendável, buscar as recomendações e transformar os nossos resultados. Posso te fazer mais uma ou duas perguntinhas aqui, rapidinho? Claro, Muito bom. claro. Olha só, o que é no critério de selecionar esses caras para trabalhar com você? Eu fiquei pensando, o que não pode faltar para ser vendedor num time do Jussiel? Que comportamentos, que competências, o que é essencial para você para estar no teu time? E como você faz essa seleção? Eu trabalho muito com Boa. empreendedores, com empresas, e a gente pode ter um excelente processo, mas como você falou, a questão está em quem está dirigindo o processo, né? O que é essencial para ti? Primeiramente, eu tenho um código de cultura, né? Eu acho que poucas empresas têm isso. Deveria ter um código de cultura. O código de cultura basicamente geralmente vem do CEO, do fundador, onde ele diz como você é, quais são seus valores, qual é o valor que você pensa que as pessoas devem ter dentro de uma organização. Então, primeiramente, tem que estar alinhado aos meus valores. Tá? E eu tenho muita clareza de quais são os meus valores, desde transparência, honestidade, alta performance. E aí você vai colocar aquilo que é inegociável. Não dá para negociar o que não é negociável. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ambição. O nível de ambição dessa pessoa. A gente sabe que a ambição não é ganância. O resultado de uma pessoa é determinado pelo tamanho do sonho que ela tem. Pessoas que têm sonho pequeno são pessoas que vão se esforçar pouco. Tony Robbins diz, ele fala o seguinte, não existe pessoas preguiçosas, existe pessoas que têm sonhos pequenos. As pessoas
tem um sonho tão pequeno que isso não motiva ela a fazer mais e além. Então eu digo, não traga para o seu time pessoas mornas, empresa que tem sonho grande. Primeiro ponto é isso, ambição. Segundo ponto que eu olho é, cara, se tem os valores, tem ambição, é que o demais é tão treinável. Eu não busco competência, eu nunca busco competência, eu busco sempre comportamentos. Né? Então, a pessoa que mostra ter ambição, que mostra que tem os valores que eu procuro. Acho que um outro ponto importante é o que é a autoconfiança. A pessoa ela acredita nela e ela acredita que é possível, mas muitas vezes ela precisa de um mentor para pegar na mão dela e falar: você pode muito mais, pode 10 vezes mais. Então, eu acho que essas são assim as características, tem várias, né? Mas assim, se eu fosse listar, eu acho que essas são as principais. Disciplina também, uma pessoa disciplinada sabe que faz o que tem que ser feito mesmo quando ela não está com vontade, né? Mas isso daí talvez é mais difícil de você mapear, mas você consegue ver por comportamentos, né? Por exemplo, se a pessoa faz atividade física todo dia, faz. Então, assim, tem que ter disciplina para isso. Se a pessoa lê quantos livros por mês, então você começa a pegar algumas atividades que você sabe que exigem disciplina para avaliar isso. Uma coisa que eu avalio também, histórico de realização passada. Né? Então, a melhor forma de você premeditar, acho que na psicologia tem uma frase assim, eu não vou saber falar muito bem, a melhor forma da gente é de premeditar comportamento futuro através de comportamento passado. Então, se essa pessoa é um realizador, ela, ela tende a realizar coisas no teu negócio também. E às vezes ela está num lugar onde ela não é reconhecida, ou a cultura é tóxica. É tão fácil hoje, se você tiver uma cultura onde as pessoas queiram estar, né? Eu falo, em vez de você procurar borboletas, construa um jardim que as borboletas queiram pousar, né? Essa é uma frase esqueci o nome dele, da Hotmart. Então, eu tentei construir um belo jardim para que as pessoas, as borboletas certas, quisessem pousar. Então, acho que é isso. Esse são, assim, são os fatores principais que eu procuro, né? Eu busco realmente assim, o campeão, aquele vencedor insatisfeito, porque se conecta muito com a minha história também, que eu era assim. O E depois a comportamento, parte técnica. comportamento, atitude e alinhamento de valores, culta. Esse alinhamento cultural, ele faz toda a diferença. O resto é treinável, né? Com certeza. Vai ser treinável, O sem dúvida. resto é treinável. Muito bom. Eu vou fazer um bate e volta aqui com esse cara que é especialista em transformar resultados em vendas, principalmente na área, né, da recomendação. Vamos ver o que ele me diz aqui. Rapidinho, teu emocional já te travou? Como? Teu emocional já te travou? Já, com certeza. Como você lida com medo? Fazendo. Indo para Fazendo, cima. indo Eu para cima. detesto andar de avião e é o que eu mais faço, é andar de avião. Então, você tem medo Uhum. de falar em público, você tem que falar em público. Então, Uhum. fazendo, indo contra o medo. Não tem, acho que é a melhor maneira que eu lido. Perfeito. Quais são as estratégias para te manter em alta performance? As tuas. Manter o meu sonho grande, sempre sonhar coisas novas e ser disciplinado. Uhum. Muito bom. Quem são teus mentores? Tem tantos, né? Tem vários, assim, gosto muito do Tony Robbins, gosto do Flávio Augusto, Jojo, Caio Carneiro, pô, tô lá no G4 Club também, Thales, Alfredo, Bruno, Leonardo Castelo, Thiago Concer, Fábio Oliveira, tô pegando os principais masterminds que eu participo, então, assim, são pessoas que fortalecem lugares onde eu não sou tão onde não estão onde estão as minhas fraquezas, vamos dizer assim. Então, para potencializar minhas fraquezas, eu me associo a pessoas que têm essa força. Esses são Pegou os a principais dica mentores. aí? Pegou a dica, gente. Ambiência é tudo, networking e espaços que fomentam aquilo que a gente precisa complementar, né? Você falou dos livros, do quanto você descobriu ali que entre o resultado, né, que você queria ter e aquilo que você estava fazendo, o poder do conhecimento. Que Uhum. livros, assim, ó, um, dois, eu sei que é difícil isso, mas Sim. aquele que anda contigo, aquele que você releu, aquele que você pensa, cara, o cara que estudar esse livro, né, pela tua fala, vai fazer toda a diferença no processo de crescimento. Que livro é esse na tua vida? Boa. Poderia indicar vários, eu vou indicar um que foi que realmente transformou não só
o meu negócio como o meu relacionamento. Eu tenho certeza que não fosse por esse livro eu não estaria casado hoje. Eu não tinha essa maturidade na época, o livro me ajudou muito. Então, não só no relacionamento pessoal, mas no profissional. Pensa o seguinte, vou usar outra frase aqui do Simon Sinek. Ele fala, seus colaboradores são pessoas, seus fornecedores são pessoas, seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, o pilar são pessoas sempre. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Do Dale Carnegie. Para mim foi um livro que foi um divisor de água. Ele é um livro que, se você ler e aplicar, você vai ver mágica acontecendo na sua vida. De verdade, tanto pessoal quanto profissional. Ser uma pessoa melhor. E ele é um livro muito gostoso de ler, porque ele traz muito storytelling, né, que é o que a gente gosta, historinhas, e é muito bacana, então recomendo. É meu livro de cabeceira, já ouvi umas 30 vezes, porque eu tenho ele em audiolivro, mas sempre que eu posso também eu releio, e a gente sempre aprende uma coisa nova. Vou reler também, vou reler. Meu compromisso. E agora, para fechar, um conselho, com toda essa vivência e experiência que tu deixa para quem está nos ouvindo e quer vencer na vida, assim, conselho para a vida e a carreira. Eu diria que o oposto de sucesso não é fracasso, é desistência. Porque se você não desistir, meu amigo, uma hora o negócio vai virar, você vai chegar lá, de alguma forma, você vai chegar lá. Muito bom. E para quem nos acompanhou até agora, eu vou deixar aqui também além das redes sociais, para vocês conectarem com esse cara que é sensacional, um livro digital meu, Decifre Sua Mente e Destrave Seus Resultados. Porque eu me enche, né, de realização quando eu escuto pessoas como você falando da importância de desenvolver a mentalidade e a performance para transbordar nas estratégias, no nosso crescimento e nos resultados. Muito obrigada pelo privilégio de te receber aqui, de inspirar as pessoas a olharem para como elas estão construindo o seu processo de venda e principalmente de recomendação, abrir a mente das pessoas, conectar elas com você, para elas aprenderem ainda mais sobre isso e levar para quem está conectado comigo aquilo que está fazendo a diferença na minha jornada. Então, muito obrigada pelo teu conhecimento, pelos teus resultados, pelo teu tempo e que a gente possa espalhar essa história, inspirando as pessoas com a tua trajetória, com a técnica que mudou a tua vida e com essa tua visão dos pontos essenciais no teu desenvolvimento como pessoa. Muito obrigada e eu estou aqui à disposição para servir e para contribuir com quem está conectado contigo também. Eu que agradeço, foi uma honra, eu adorei nosso bate-papo, é sempre bom, né, a gente relembrar a nossa jornada, e fico à disposição para quem quiser me acompanhar. Eu sou ativo no Instagram, eu direcionei para um único canal, oliveira.jussiel, então quem quiser me seguir, pode me chamar, tudo que eu puder. Lá eu faço essa contribuição, sempre estou postando bastante para ajudar outras pessoas, né, eu acho que chega uma hora que a gente precisa devolver para o universo aquilo que ele trouxe para a gente. E eu gosto de fazer isso, gosto de contribuir, então estou à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite e conta comigo sempre. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio, então. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.